atividade dessa noite. E em parte saudar todos esses irmãos que aqui estão conosco, que Jesus, vamos cantando a música Jesus no Templo. Jesus Cristo, quando era criança, com seus pais foram ao templo orar. Nos olhinhos trazia esperança, e os doutores se pôs a ensinar. Seja amor como flor que perfuma servindo o jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. A caminho da casa voltando, assustaram os pais de Jesus, que ficara no templo ensinando como encher nossas almas de luz. Seja amor como flor que perfuma servindo o jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. A mamãe, quando o filho encontrou, explicou-lhe Jesus com doçura a família que Deus me legou. É no mundo qualquer criatura, seja amor como flor que perfuma servindo o jardim, sem ferir ou exigir. Continue nos envolvendo hoje e sempre. Agora já estão os rostinhos conhecidos, né? Já estou entre corações amigos. E hoje nós vamos iniciar nossa reflexão a partir de um comentário de um colega palestrante chamado Wellington Mello. Ele participa de um podcast e certa vez ele trouxe a frase de uma freira chamada Ila Pinheiro. É uma freira católica, mas que está sempre presente nos eventos espíritas, nos congressos. Aliás, ela participa do podcast Café com Espiritismo. Acho que até com o Haroldo Dutra, Isso, né? Ela é uma graça. E numa palestra dela em Tupaciguara, lá em Minas, ela disse a seguinte frase: toda ferida merece receber tratamento. E a partir daí nós começamos a refletir o seguinte: todos nós aqui já fomos feridos, já ficamos machucados, né? Quem já caiu da bicicleta ou deu uma topada, né, na beira da cama, da mesa? Alguns de nós já se envolveram em acidentes mais sérios. A verdade é que todos nós já tivemos algum tipo de machucadinho, algum tipo de ferida. Algumas feridas menorzinhas, superficiais, outras piores, profundas. Algumas infeccionam, outras saram rápido. Algumas são mais sérias, demandam mais cuidado. E aí vem a reflexão: como é que nós cuidamos dos nossos machucados? Para quem é da minha época, tinha um remédio muito bom, que ele tinha um efeito mediúnico, ele fazia a alma sair do corpo. Vocês conhecem? Mertiolate. Todo mundo sem falar, já sabia. Olha lá, só de olhar para ele a cura se operava, né? Porque você saía do corpo e voltava. Se a ferida fosse maior um pouquinho, Nossa meu Deus. Mas brincadeiras à parte, é muito importante como nós tratamos as nossas feridas. Porque uma ferida não cuidada, uma ferida negligenciada, ela pode trazer consequências bem ruins. Querem ver? Esse nosso colega, o Wellington Mello, ele conta a história do seu Ademir. Morava num canteiro. Ali
estava caminhando e o pessoal insistindo para ele, seu Ademir, vamos lá ver no rosto o que é essa ferida, e ele, não, e vamos, e não. Alguns meses passaram e finalmente seu Ademir aceitou ir até o hospital. Chegando lá, o médico examinou, fez ali a análise dele e trouxe o diagnóstico. Trouxe, na verdade, já o que tinha que ser feito. Olha, nós vamos ter que amputar o seu dedo, o dedo do seu Ademir. E aí o pessoal ficou assim, nossa, mas é sério assim? O que é de tão grave? Eu disse, não, na verdade era uma micose simples. Uma micose simples que, negligenciada, não cuidada, causou essa infecção, essa necrose, e nós vamos ter que amputar o dedo. Para nós vermos como é importante o tratamento de uma ferida. Agora, essa reflexão toda nos trouxe para outra. Será que nós também temos feridas na alma? Machucados na alma? É importante a gente refletir. Um machucado no corpo, normalmente é fácil de ver, né? Você rala o joelho e você vê lá o ralado. Mas tem machucado que não aparece um sinal visível. Tem machucado que você sente coçar ou você começa a mancar. Às vezes até aparece um roxo, você nem sabe onde bateu. Não é. As nossas feridas na alma, nossos machucados, eles também não são visíveis a olho nu, alguns. Mas eles dão sinais de existência. Às vezes são aqueles pensamentos que nos entristecem, quando nós lembramos de algum fato, são pensamentos que nos incomodam. Às vezes essa lembrança nos faz chorar, às vezes essa lembrança nos faz perder o sono. Alguns fatos que causam em nós feridas. E tal como no corpo, na nossa alma, essas feridas também podem ser às vezes superficiais ou podem ser profundas, podem estar infeccionadas. Tem feridas na nossa alma que a gente cura rápido. Agora tem algumas que nós insistimos em carregar. Nós vamos somando feridas. Como assim? Às vezes alguém que não nos dá bom dia. Aí nós vamos pensar, nossa, mas eu vou ficar magoado por isso. Às vezes a gente vai passar o dia inteiro se questionando, nossa, por que fulano não me cumprimentou? A gente vai ficar digerindo aquela mágoa, aquela incompreensão, aquele ressentimento por horas, às vezes por dias. Então, da mesma forma que as feridas do corpo precisam ser tratadas, as da alma com maior razão. E aí a gente vai questionar, bom, para o corpo nós temos diversos remédios. E para a alma, tem algum remédio? É agora, né? É a resposta da noite, não é isso que o Jorge fez a enquete? O remédio é aquele remédio que às vezes a gente acha meio amargo. É aquele remédio que quando o tema é esse da palestra, todo mundo faz bico. Ah, esse é muito difícil, que é o perdão. Jesus veio nos prescrever esse remédio. É o melhor remédio para essas nossas feridas, esses nossos machucados que nós vamos somando dia a dia, mês a mês, ano a ano. Parece que não, mas nós ficamos mais magoados e ressentidos do que nós imaginamos e muito mais do que nós queremos. E se nós pudéssemos classificar o perdão aqui numa classe de remédios, nós poderíamos dizer o melhor anti-inflamatório, o melhor antibiótico, posologia. Sempre. Alguém aqui já ouviu falar sobre aquela passagem que perguntam para Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes. Simão Pedro pergunta, e aí, 7 vezes, mestre? E aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. Olha como nós somos resistentes ao perdão. A gente é tão resistente que a gente pergunta se são 7. Né? Ó, são só 7? Tamanha nossa resistência. Ah, é só 7 vezes que eu tenho que perdoar aquele meu companheiro que não me trata bem, ou aquela pessoa que vive me magoando. Aí Jesus fala 70 vezes 7. Aí você fala, bom, vou pegar minha calculadora aqui e vou fazer a conta para ver então quantas vezes são. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que o perdão como remédio, ele deve ser usado ilimitadamente.
sempre, todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque cura a nossa alma. E curar a nossa alma traz aquilo que a Sueli leu no começo, que é a felicidade. O perdão, se a gente pudesse conceituar o perdão, nós trouxemos aqui uma definição que diz o seguinte, que perdão é um processo intencional e voluntário, pelo qual vítima ou agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes perante uma ofensa. Vamos com calma. É um processo, o perdão é um processo, então o perdão não é passe de mágica. Alguém faz algo para nós, não é assim, perdoe. É um processo. A gente tem que olhar para aquele fato, refletir sobre aquele fato, refletir sobre os sentimentos, ter a decisão de não acumular esse ressentimento, essa mágoa e transformar o nosso sentimento interior. É um processo intencional. Eu tenho que querer. Não adianta eu acordar e falar, perdoei, eu nem queria ter perdoado. Não, tem que ter uma vontade interior nossa de mudar aquele fato, de nos libertar daquele sentimento. É voluntário, não dá para obrigar ninguém a perdoar ninguém. Não adianta falar, olha Denise, perdoa fulano. Não dá. Tem que vir de dentro da pessoa, tem que vir do coração dela essa atitude de perdoar. Pelo qual se passa por uma mudança de sentimentos e atitude perante uma ofensa. Por que perante uma ofensa? Aquele fato que nos causa esses sentimentos. É a ofensa que nos causa. Às vezes nós falamos, é o ofensor. Eu vou perdoar o ofensor, mas a mudança de sentimentos é perante o fato. Porque nós não mudamos ninguém. Já é tão difícil mudarmos a nós mesmos. A Sueli ainda falou aqui no comecinho, em autoconhecimento, né? A gente passa a se conhecer, busca uma mudança interior e já é tão difícil mudar hábitos, ou não é? Quem já roeu unha sabe o quanto é difícil mudar hábito. Agora imagina parar de fazer fofoca, parar de falar mal dos outros, parar de reclamar. Não é difícil? Então, a mudança de sentimentos aqui é perante o fato, perante aquele ato que a gente chama de ofensa. Mas afinal, o que é essa ofensa? O perdão só nasce da ofensa, ele acontece a partir daí. Porque se a gente não se sentisse ofendido com nada, não tinha que perdoar ninguém, ou não é? Ainda estamos longe desse patamar, mas estamos a caminho, certo? Não podemos fugir. O ideal seria que nós já estivéssemos nesse nível, de não se sentir ofendido com nada. Porque na verdade, essa ofensa é nosso ego ferido, né? Às vezes nós queremos que o outro haja como nós agimos, ou não nos critique. Sabe quando a gente é criticado e fica ofendido? Às vezes por um familiar, por um chefe, por um amigo. Às vezes alguém fala alguma coisa e você fica ressentido. Porque a gente ainda tem o ego inflado. Nós ainda queremos ser sempre o certo, sempre a pessoa com razão. Então, a ofensa normalmente não vem de fora, ela parte de dentro, ela parte desse nosso ego ferido que se recusa a considerar que talvez o outro esteja certo. Comigo, quem já não falou isso aqui? Vamos falar a verdade, né? Estou tão magoado, estou tão triste com aquilo que a pessoa me fez, e você repete isso para um monte de gente. Acontece que interiormente nós acreditamos que ficar nesse papel do sofrimento vai trazer para o ofensor algum sentimento de culpa. Vou dizer para vocês, não vai não. A única pessoa afetada por essa postura de vitimismo somos nós mesmos. Querem ver? Como o ofensor não sente essa nossa postura de vítima, vamos fazer de conta que tem um chefe e ele briga com uma funcionária às 3 horas da tarde. Briga, grita com ela, está fazendo errado. Aí o que acontece depois? Ele volta para a sala dele, faz reuniões, vai embora, passa na academia, passa no mercado, vai jantar com a esposa, toma um vinho, assiste Netflix, vai dormir feliz da vida e no dia seguinte ele vai trabalhar. Ele lembrou do que ele fez? Não. Agora vamos ver a funcionária?
3h o chefe gritou com ela. 3h05 ela está no banheiro chorando, sofrendo. 3h10 ela está contando para mim que sempre está ao lado. 3h15 está mandando mensagem para o namorado: olha, você não sabe o que aconteceu, eu estou tão magoada. E ela vai ruminando, ela vai cultivando aquela mágoa, aquele ressentimento dentro dela até às 6h. Aí da hora dela ir embora, ela fala: "Ih, hoje eu nem vou na academia, estou tão triste." Quem está perdendo, ela ou o chefe? Ela. Aí ela chega em casa e ela está tão ressentida que ela fala: "Não vou nem." Eles interexistem, são conectados. Então, um estando em desequilíbrio, o outro também está. Esses ressentimentos fazem mal para o corpo e para o nosso espírito também. A medicina já vem trazendo, vem produzindo uma série de pesquisas nesse sentido. Tem um médico chamado Marcelo Katz, ele é lá do Einstein. Ele publicou um artigo outro dia na UOL que diz o seguinte: sentimentos como a mágoa, rancor, ódio ativam o sistema nervoso simpático e as vias inflamatórias. Ele vai explicar melhor. Ambos estão associados ao aumento de risco de doença do coração. Corpo, hein? Inclusive o infarto. Ruminar esse sentimento, ficar mastigando, ficar repetindo esse sentimento dentro de nós, contribui para a ativação de uma cascata inflamatória no organismo, levando ao maior depósito de gorduras no sangue. Fazendo uma busca na internet, abri lá o site do Hospital Oswaldo Cruz. E eu fiquei espantada com o título da matéria no site do hospital. Dizia o seguinte: perdoar é preciso. Olha a medicina do corpo atuando nas feridas da alma. Lá no site do Oswaldo estava escrito que o perdão auxilia na redução de ataques cardíacos, do nível de colesterol, melhora a qualidade do sono, regula os níveis de estresse, depressão e ansiedade. Olha quantos benefícios para o corpo. Tanta gente querendo dormir melhor. Será que nós já refletimos se o que vem nos tirando o sono não são esses diálogos mentais ou essa mania que nós temos de ficar ruminando, digerindo, cultivando mágoas e ressentimentos à noite? Olha que interessante, aumenta o nível de colesterol. Quantos de nós não estão tomando medicação? Tantas medicações, quando muitas dessas feridas vêm da nossa alma. A medicina dos homens já está se comunicando com as nossas feridas, com esses nossos machucados no espírito. E toda vez que nós pensamos isso, se o perdão traz todos esses benefícios, guardar ressentimento é sinônimo de doença. Hoje em dia a gente vive essa loucura. E o espírito? E por que não cuidar desses sentimentos que às vezes nós estamos ainda cultivando dentro de nós? Nós já pensamos que, é claro que todos nós aqui ainda nos sentimos ofendidos, magoados, ressentidos, com raiva. Que nós vamos continuar nos sentindo assim? É claro, ninguém vai sair hoje aqui do mareamento e falar: a partir de hoje eu não sou mais uma pessoa magoada, ninguém me magoa mais. Não é assim. Mas, quando nos sentirmos assim, nós já temos consciência, entendimento necessário para querer nos livrar desses sentimentos o mais rápido possível. E nós queremos ter saúde do corpo e do espírito. Tem uma frase atribuída a Shakespeare, não sei se é dele mesmo ou não é, mas o que vale é o teor, que diz o seguinte: guardar ressentimento é o mesmo que tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Eu tomo veneno e eu quero que o outro morra. Então, quando aquele parente fala alguma coisa para nós, né, no dia do almoço, e você fica depois ressentido, com raiva, né? Você fica às vezes com raiva, não consegue fazer mais nada naquele dia, você fica só ali com aquele sentimento.
sentimento de ressentimento é tóxico. Nós estamos tomando veneno, a pessoa não está sentindo nada disso. Então eu tomo e quero que o outro tome. Faz sentido? Perdoar é desintoxicar o nosso espírito, desintoxicar desses sentimentos que nós ainda gostamos de cultivar dentro de nós. E é interessante que Jesus, todo mundo aqui conhece o Pai Nosso, né? E é aqui que Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E tem uma parte que diz assim: perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou ofensores. É ou não é? Sim. Perdoai as nossas dívidas. Jesus não está querendo nos constranger. Olha, você também é um devedor. Não é isso. Mas Jesus está querendo nos fazer entender que nós também magoamos. Nós também ofendemos. Ah, mas eu não ofendo ninguém. Será que não? Porque às vezes uma palavra mal colocada ofende alguém. Às vezes uma mensagem respondida de um jeito ofende. Às vezes aquela pessoa que você deu uma sugestão que para você é útil, para aquela pessoa é uma ofensa. Então, muitas vezes, nós temos que lembrar que nós somos, às vezes, ofendidos, mas também somos ofensores. Nós ficamos magoados, mas nós também magoamos ainda. Nós também ofendemos ainda. Ou seja, quando nós estivermos magoados, a gente tem que lembrar que nós somos ofendidos, mas nós também somos ofensores. Aquela pessoa que nos ofendeu é igualzinho a nós, é irmão. Ele também erra, também tem dia ruim, também às vezes fala mais do que devia, também às vezes nos desaponta. Mas como é que a gente perdoa, né? Porque o discurso, falar de perdão, é muito fácil. Não, gente, vou contar para vocês que não é fácil falar de perdão. Porque quando nós falamos, nós temos que aplicar, né? Ou buscar aplicar o máximo possível. Mas como é que nós trazemos esse perdão para a prática? Tem um espírito chamado Hamed e tem um livro chamado Renovando Atitudes. E o Hamed fala assim para nós: perdoar não é concordar com o ato ofensivo. Não é concordar com aquela conduta daquele parente que vive fazendo aqueles comportamentos que não são legais. Alguém aqui tem um parente assim? Que toda reunião de família dá um show? Ou que incomoda todo mundo? O Remédio fala: olha, não é perdoar, não é esquecer e falar tudo bem. Não é isso. Se eu pensar que perdoar é isso, vai ser muito difícil perdoar. Porque não é isso. Perdoar é ter esse entendimento que o outro erra. Perdoar é ter esse entendimento que enquanto eu cultivo esses sentimentos dentro de mim, eu estou me prejudicando. Então o perdão é uma decisão sábia da nossa parte. Perdão traz felicidade. É um ato de amor para conosco. A primeira dica dele é interessante. Ele fala: olha, mantenha uma distância psíquica do fato ou da pessoa do agressor. Cortar o fio mental com o ocorrido. Então eu estou pensando naquilo, eu vou procurar pensar em outra coisa. Ah, mas isso funciona? Hamed nos fala o seguinte: enquanto a nossa mente fica cultivando esses sentimentos, a nossa mente fica turva, igual a água. E numa água turva, a gente não encontra soluções, não encontramos nada de bom. Não dá para extrair dali uma alternativa diferente. Não dá para ressignificar um fato. Ele diz que nós devemos limpar nossa mente. E aí, eu me lembrei de Emmanuel, no livro Alma e Coração. Emmanuel faz um paralelo entre a casa da gente e nossa alma, que é muito bom. Ele diz o seguinte: a nossa mente é igual a nossa casa. A gente deixa suja? Não, né? Se você deixa a casa suja, você adoece. Você deixa a casa desorganizada? Quando a nossa casa está desorganizada, quem encontra a tesoura? Ninguém, né? Não dá para viver num ambiente desorganizado.
E o Emmanuel vai falar, a nossa mente é a nossa casa. Ela é o berçário, na nossa mente nascem nossos sonhos, nossos propósitos, novas ideias. Como é que é um berçário? É um local extremamente limpo. É um local controlado, equilibrado. A nossa mente deve ser limpa. Se eu não deixo lixo em casa, por que eu deixo lixo na minha mente? Porque ao deitar eu fico cultivando e revirando os lixos. Então a proposta do Hamed é limpar a nossa mente, porque com uma mente limpa eu consigo ressignificar, eu consigo buscar outras alternativas, outras fontes. E ele fala, uma forma é através da prece, porque a prece é capaz de nos trazer essa renovação mental. Nós nos conectamos com a espiritualidade que vai agir em nós, renovando todo o nosso mental. E aí o que acontece? Fica mais fácil de perdoar? Fica porque eu saio daquela lama que estavam os meus pensamentos. E aí eu vou olhar por outros prismas. Bom, mas ele fez isso, de repente ele não estava num dia bom. Não, mas isso daqui não é suficiente para eu perder um dia todo chorando. A gente começa a ressignificar e pensar no tamanho, na proporção da importância que nós estamos atribuindo àquele fato. E também dá para refletir nos prejuízos que essa nossa atitude está nos trazendo. Poxa, faz uma semana que eu estou remoendo isso, eu estou com azia, eu estou com dor no estômago, não estou dormindo. Porque guardar ressentimento traz tudo isso, não traz? Quem aqui já teve azia, dor no estômago, dor de cabeça, de raiva? Né? Ficou bravo com alguém? O corpo responde. O espírito também. Também entra em desequilíbrio. Tem uma monja que tem, ela dá uma outra dica sobre como trazer o perdão para a nossa vida. E eu achei muito bom. Ela fala assim, faça uma lista das ofensas, daquilo que você acha que te ofendeu. Então você vai por lá, fulano na primeira série me falou que eu era bobo. A gente tem umas coisas de infância assim guardadas, né? 2, meu irmão disse isso. E a gente faz a lista. Ao lado de cada ofensa, nós vamos colocar quanto tempo aquele fato aconteceu. Aí começa a ficar mais claro. Olha, aconteceu há 35 anos, porque tem coisa que a gente guarda. Vocês estão achando que não, mas tem coisa que a gente guarda lá desde pequenininho. Depois que você datar, faça o seguinte exercício. Aquele fato que me ofendeu, ainda me ofende ou virou um fato histórico? O que ela quer dizer com isso? Tem determinados fatos que a gente fala que nos ofendeu, mas você conta tantas vezes durante a vida que as pessoas já conhecem, virou um fato histórico. Não, você lembra quando eu te contei que aconteceu isso? As pessoas já conhecem, já virou um fato da sua vida, nem te ofende mais, você não sente mais nada em relação ao fato, mas você cultiva como sendo ofensivo. E toda vez que você resgata aquele fato como ofensa, você, não, isso me ofendeu, aquela pessoa não entra mais na minha casa. Você ainda está cultivando uma ofensa que nem gera mais nenhum reflexo na sua vida. Então essa dica dela, da gente olhar para o fato e ver o que ainda tem importância. É lógico que nós ainda vamos ter uma listinha que vai sobrar. E aí o ideal é começar pelas coisas mais simples e tirando da frente. Não quero me sentir ressentido por isso. Não vale a pena ficar brigado com o irmão durante tantos anos em virtude daquilo. Ou por bens materiais. Quem ainda briga aqui por questões materiais? Quem ainda briga por herança? Quem ainda briga por empréstimo? Tem coisa que a gente briga e passado o tempo você fala, não, é ou não é? Vai passando o tempo, vai ficando tão para trás que você fala, mas por que mesmo que a gente brigou? E dura quando a gente lembra e você fala, nossa, foi por isso. Quanta energia desperdiçada, quanto ressentimento cultivado, quanto desequilíbrio na nossa vida gerado pela nossa resistência em abrir mão de sentimentos como o ressentimento e a mágoa. É interessante que tem uma frase, tá, naquele 1001 Pílulas de Sabedoria,
que diz o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Porque a gente fica algemado nesses sentimentos. E quando a gente abre mão desses sentimentos, a vida fica mais leve. É uma decisão de amor. É uma decisão voluntária, consciente, onde nós mudamos o sentimento. Ao invés de mágoa, nós vamos cultivar amor dentro de nós. Então não tem como dar errado. O remédio é bom mesmo. Jesus não estava errado, não. Temos que tomar todos os dias. E aí, para fechar, nesse livro, Sol nas Almas, no capítulo 60, ele diz assim para nós: tu e alguém. Alguém falou mal de ti? Perdoa. E além de perdoar, aproveita a lição. Quem sabe foi dito algo de verdadeiro que merece ser analisado para ser corrigido? Muitas vezes, aquilo que nos falam, que nos magoa, às vezes está certo. Ah, Denise, mas não consigo perdoar ele hoje. Mas reflete. Quem sabe amanhã a gente já dá o braço a torcer, dobra o nosso orgulho e fala: olha, a pessoa estava certa mesmo. Alguém te feriu? Abençoa esse alguém. Se agiu assim, não sabe o que fez. Quem pode atirar a primeira pedra? Jesus não julgou ninguém enquanto esteve aqui. Vocês conhecem a história da mulher adúltera? Ela foi pega em adultério. Os religiosos da época, os fariseus, levam essa mulher até Jesus. Ele não julga a mulher. O que ele fala? Atirem a primeira pedra quem não tiver pecado. E depois disso, não é que ele chega para ela e fala: olha, o que você fez. Não, ele fala: vai, não peques mais. Ele não julga. Não significa dizer que o ato não esteja errado. Acontece que nós aqui, que ainda estamos um pouquinho distantes da evolução de Jesus, né? Nós julgamos, condenamos, crucificamos, é ou não é? E ainda tem aquela frase, né? Não perdoo, não esqueço. Né? Bloqueio, né? Hoje em dia a moda é do cancelamento, bloqueio no WhatsApp. Continua André Luiz. Propalas o mal que alguém te fez, publica. Tá na moda também, né? Alguém faz alguma coisa, você vai lá no Instagram e você publica. Publica no Stories, não é? André Luiz vai falar: disciplina-te. Nunca mais faças isso. Olvidar o mal é princípio do bem, de que todos nós necessitamos. Tem que esquecer o mal. E não ficar publicando, republicando. Aqui a gente vai criando uma corrente de vibrações de ressentimento. E aquela pessoa que nem foi ofendida, às vezes fica ressentido por nós. A gente já não ficou ofendido por algum amigo? A gente toma as dores do outro. Olha que corrente de ressentimentos e mágoas que vai se criando. Demonstras mágoa reprovativa para com alguém? Domina-te. André Luiz está falando para nós. Ajuda esse alguém e passa adiante exemplificando o amor. O melhor exemplo é o amor. Tens insônia ruminando mentalmente o caso que te aborrece? Aqui é quando a gente não dorme, né? Pensando naquilo que fizeram pra gente. Ai, como dói, né? Aí André Luiz vai dizer: vigia. Pensa o menos possível no mal que outrem te fez. É a mesma dica do Hamed. Distanciamento mental, cortar o vínculo mental com aquele ato. Quem estende o sofrimento alheio recebe sempre sofrimento maior. Não cogitas de reconciliação? Não pensa em fazer as pazes, em perdoar? Pondera, ele está nos dizendo, vamos pensar. Concilia-te na primeira oportunidade com todos aqueles que te ofenderam, mostrando a iniciativa da boa vontade, sem orgulho que te assombre. Porque o orgulho ainda é o nosso maior entrave para perdoar. Porque a gente não quer dar o braço a torcer. Dizes perdoar e não queres mais ver o que te feriram? Isso daqui é quando a gente fala daquele parente, né? Perdoo, mas na minha casa não entra mais. Não tem isso? Perdoo, já esqueci. Mas não falo mais com a pessoa, nem desejo bem, mais nada.
André Luiz vai falar, reconsidera. Perdoemos não só com os sentimentos, mas também com ações, transformando-nos em colaboradores, ainda que ocultos e indiretos, da felicidade e da paz de quantos se levantam por nossos adversários. Queres esquecer sem perdoar? Reflete. Perdoa incondicionalmente aqui e agora. Uma restrição que imponhas é nuvem para o futuro, cujos pormenores desconhecemos. Às vezes a gente cria condições, né? Eu te perdoo se você fizer isso. A gente vai criando condições que sabe lá Deus quantas encarnações vão demorar para nós conseguirmos vencer esse condicionamento. Essa nós também praticamos, querem ver? Afirmas que perdoarás amanhã? Às vezes a gente fala, não, esse daqui eu vou deixar para perdoar mês que vem. Ou você deixa para a próxima encarnação. Eu tenho uma amiga que fala, não, só na próxima encarnação eu perdoo. André Luiz, perdoa. Tão depressa quanto possível. Aproveitando o dia que passa. E ainda esta noite o teu sono será mais tranquilo. Está confirmando o Oswaldo Cruz, né? Perdoa, o seu sono vai ser mais tranquilo. Olha o perdão trazendo benefícios para o corpo e para o espírito. O quanto antes Jesus falou isso para nós. Perdoa enquanto está junto com o seu adversário, que na verdade não é adversário, com o seu irmão, aqui na caminhada. Vamos perdoar enquanto a gente está aqui. Demoramos tanto para planejar, reencarnar com aquele parente que nos traz mais dificuldade de entendimento. Não te sentes com força de perdoar? Tem gente que a gente fala, esse daí não consigo, não tenho força para isso, esse daí foi demais. Aí André Luiz vai falar, ora, a providência divina dar-te-á energias novas com que possas plantar humildade no coração e maturidade no espírito. A espiritualidade nos ajuda, nos incentiva o quê? A cultivar a humildade. Porque quando eu sou mais humilde, meu ego diminui, eu deixo de me sentir tão magoado, tão ressentido, e consigo abrir mão desse sentimento que não me faz bem. Mentalizas a vingança? Repara. Ódio é suplício que impomos a nós mesmos. É o veneno. Quem se intoxica em não perdoar somos nós. Quem fica algemado nesse sentimento somos nós. Perdão é alegria e amizade que partem de nós para o fortalecimento da alegria e da amizade no mundo inteiro. E para finalizar, alguém não entende a mensagem de reaproximação? Às vezes a gente procura reconciliar com alguém e a pessoa não entende, né? Ou não aceita. André Luiz vai falar, acalma-te. Se esse alguém permanece inabordável e irredutível, tem gente que é assim, né? E às vezes essa pessoa somos nós. Acerena a consciência e aguarda confiante, servindo quanto puderes, na certeza de que estarás junto desse alguém, ao lado do amor infinito de Deus, que auxilia e espera sempre. André Luiz fecha aqui dizendo o seguinte, mesmo que essa pessoa hoje não aceite, amanhã nós vamos estar todo mundo junto, todos de volta para casa. E aí o que será que nós vamos dizer? Ai, que bom que a gente resgatou isso junto e voltamos de bem, né? Ai, que pena que nós insistimos nesse orgulho, passamos lá 30 anos da encarnação sem nos falar, poderíamos ter vivido tantas coisas boas. Daqui a pouco estamos todos juntos. Então, o perdão é o melhor remédio para nós, para o nosso corpo, para o nosso espírito e para Deus. Graças a Deus.